São dos julgados do TSE comentado. Toda semana a gente resume aqui tudo o que foi publicado na semana anterior dos julgados do TSE. Confere aí após a vinheta. A gente está chegando na edição de número 51, tá? Tem um julgado bem importante no final sobre a prejudicialidade entre prestação de contas e Caixa 2. Então fica aí até o final que a edição dessa semana está bem interessante, tá? A gente já começa aqui com a independência de instância, né? Esse entendimento já apareceu aqui para a gente, mas não custa nada repetir. As instâncias civil, eleitoral e criminal são interdependentes entre si, ainda que os fatos apurados na ação penal sejam os mesmos sobre os quais se funda a ação de investigação judicial eleitoral. O que acontece? É muito comum, por exemplo, um determinado candidato a prefeito à reeleição, ele desvia recursos, por exemplo, do caixa da prefeitura para jorrar em sua campanha. Isso a um só tempo é um abuso de poder político / econômico, como também um crime, eventualmente um crime eleitoral ou até um crime de natureza comum. Bem, o fato dele ser processado na esfera criminal não impacta o resultado na esfera civil eleitoral e vice-versa. Então ele pode ser, por exemplo, absolvido lá na esfera criminal e condenado aqui na esfera civil eleitoral e vice-versa. Então há uma independência aí da instância penal, da instância criminal para a civil eleitoral, tá bom? Próximo entendimento, inclusive muito na esteira dessa interdependência aí, tá? Ou dessa independência, que diz o seguinte, ó: não há relação de prejudicialidade entre a prestação de contas e a representação que visa apurar ilícitos de ordem financeira de campanha, lá do 30A da Lei 9504, chamada representação de Caixa 2, né? O que acontece? Qualquer desvio, né, ou captação ilícita de recursos alcançado na campanha eleitoral pode ser processado mediante a representação do 30A, a representação que a gente chama de Caixa 2. Isso não impacta, e vice-versa, no julgamento da prestação de contas, né? Então, eu posso muito bem, isso é muito comum, inclusive, os candidatos terem em sua defesa, bem, as minhas prestações de contas foram aprovadas, né, ou no máximo aprovadas com ressalvas, então, se elas foram aprovadas, eles acham que automaticamente a representação por Caixa 2 deve ser afastada. Quando não, né? Não há relação entre uma e outra, até porque o pedido da representação por Caixa 2 é um e a consequência da prestação de contas é outra, né? Então, existem pedidos e causas de pedido extinta, então uma coisa não impacta necessariamente na outra, tá bom? Próximo entendimento também já apareceu aqui pra gente, mas não custa nada relembrar, que diz o seguinte, que existe a possibilidade de dependência entre as ações eleitorais, desde que tenha uma relação jurídica base. Então, por exemplo, AIME e AIGE, que investigar o abuso de poder econômico, tem uma relação jurídica base, inclusive se for investigado os mesmos fatos. No entanto, essa identidade, né, litisπendência, é a igualdade entre ações, essa identidade tem que ser absoluta de fatos, então não posso investigar numa AIME parte de um fato e na AIGE é esse fato e um outro fato ou vice-versa, então a identidade tem que ser absoluta. Não tem que ter a provas novas e também tem que ter a ausência de pretensão do exame de gravidade sob a ótica do conjunto da obra. Então, o que acontece? Eu posso ter uma ação, duas ações A e B. Tem identidade de fatos, não tem novas provas, ou seja, o que tem na representação A tem na representação de B contra a prova. No entanto, o exame de gravidade em uma tem circunstância diferente do exame da gravidade em outra. Então, até isso tem que ser observada para saber se ocorre aí realmente a litisπendência, tá bom? Competência da Justiça Eleitoral e partido político, tá? Esse é um entendimento bem comum, principalmente chegando aí ano de eleição, que diz o seguinte, ó: não compete à Justiça Eleitoral apreciar questões internas dos partidos, a não ser que a decisão produza reflexos no processo eleitoral. Então, as questões do partido, como regra geral, elas devem ser propostas na justiça comum, né? Então, as questões internas do partido devem ter a sua, o seu
o seu desfecho julgado pela Justiça Comum. No entanto, se essa questão interna, de algum modo, né, muito embora seja interna, impactar no processo eleitoral, aí a competência é deslocada da Justiça Comum para a Justiça Eleitoral. Né? Já falei para vocês, um exemplo muito comum é quando o órgão nacional, por exemplo, dissolve sem conceder o direito de defesa o órgão municipal. Então essa dissolução às vésperas das eleições, ou quando próximo, por exemplo, ou no momento de uma convenção partidária, tem reflexo direto no processo eleitoral. Então, muito embora seja uma questão interna do partido, teria aí o reflexo no processo eleitoral e, portanto, isso é deslocado para a Justiça Eleitoral. Tá? Mas, como regra geral, as questões internas são apreciadas lá pela Justiça Comum. Tá bom? Por fim, fraude à cota e conluio, tá? Vocês sabem lá, antes da gente sintetizar aqui, que a fraude à cota de gênero é aquela fraude à reserva de 30%, seja para o gênero masculino ou para o gênero feminino, só que a gente sabe que na prática acaba sendo para o gênero feminino. Que diz o seguinte, ó, que para ocorrer essa fraude, o elemento subjetivo entre as candidatas laranjas, né, que são aquelas candidatas que são inscritas apenas para cumprir os 30%, e o partido político não integra os requisitos essenciais à configuração da fraude na cota de gênero. Ou seja, eu não preciso que o partido e as candidatas laranjas tenham uma ligação de um dolo subjetivo, né, de uma vontade ali, de um conluio, né, dentro da conduta. Ou seja, eu não preciso que o representante partidário chame as candidatas laranjas e diga, olha, vamos combinar aqui para a gente fraudar, vocês vão se inscrever só para cumprir 30%. Eu não preciso comprovar esse conluio, eu não preciso comprovar o que a gente chama desse elemento subjetivo de dolo, tá? Basta que as candidatas já sejam reconhecidas como laranja, eu nem preciso entrar no mérito se houve um conluio aí com os representantes partidários, tá? Entendimento também que já apareceu e o TSE vai firmando, vai consolidando aí a jurisprudência. Não custa nada lembrar, né? Porque toda a sessão, enfim, toda a sessão em todo o DJE aparece esse julgado sobre fraude à cota de gênero. Não custa nada lembrar os 3 elementos da fraude à cota de gênero, né? Votação inexpressiva, né? Ou votação pífia, melhor dizendo. Movimentação de campanhas padronizada, né? Movimentação de contas padronizada. E ausência de atos de campanha, né? Basicamente, são esses aí os 3 elementos que toda a sessão aparece e todo informativo, né, todo comentário nosso aqui também aparece, tá bom? Esses aí foram os julgados dessa semana, edição de número 51. Não se esqueça de curtir aqui o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, ativa o sininho, porque todo vídeo que aparecer aqui durante a semana você vai ser notificado e já vai ficar por dentro de toda a novidade do direito eleitoral, tá bom? Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, não se esquece, tem material aqui na descrição, tanto para concurso quanto para a prática de direito eleitoral. É só acessar os links aqui na descrição, tá bom? Forte abraço e até a próxima.